Toda lenda tem um preço, pago em sangue, sacrifício e, por vezes, em esquecimento. Para Teseu, o grande herói unificador de Atenas, a jornada para a imortalidade de seu nome passaria pela escuridão de labirintos e pelo coração de monstros, e o levaria à glória e a um trono que ele conquistou com justiça, apenas para ser arrancado dele pela ingratidão. Esta é a saga de um homem nascido da união entre a realeza mortal e o poder divino. Um herói destinado a construir o futuro de uma cidade e a enfrentar seu destino trágico. Se prepare para conhecer a história completa de um dos maiores heróis da mitologia grega. Essa é a saga de Teseu, o grande herói ateniense. Nos salões de mármore do Palácio de Atenas, onde o sol da Ática banhava tudo em ouro, reinava Egeu. Sua cidade florescia, os mercados fervilhavam de vida e as oliveiras prosperavam sob o olhar protetor da deusa Atena. Contudo, uma sombra se estendia sobre o coração do rei. Egeu, apesar de ter se unido a várias esposas ao longo dos anos, não possuía um herdeiro. Cada nascer do sol trazia a mesma angústia, a preocupação com o futuro de seu trono e o profundo desejo de um filho para chamar de seu. O riso das crianças nas ruas de Atenas era para ele uma melodia dolorosa que apenas ressaltava o vazio de seu palácio e em sua alma. Consumido por essa aflição, Egeu decidiu que as soluções mundanas haviam se esgotado. Era tempo de buscar conselho no umbigo do mundo, o lugar onde o divino tocava o terreno, o oráculo de Delfos. A jornada foi uma peregrinação de esperança. Ele atravessou campos e montanhas, sentindo o peso das expectativas de seu reino em seus ombros. Ao chegar ao santuário de Apolo, aninhado na encosta do monte Parnasso, o ar parecia rarefeito, carregado de séculos de profecias e preces. Ele adentrou o templo sagrado, onde a fumaça do incenso subia em espirais, carregando as súplicas dos mortais. Lá, diante da pitonisa, a sacerdotisa cujo corpo servia de canal para a voz do deus Apolo, Egeu apresentou sua questão com o coração pesado. O que devo fazer, ó grande Apolo, para que meu sangue continue a governar Atenas? Como posso gerar um herdeiro para o meu trono? A pitonisa, envolta em vapores que emanavam de uma fenda na terra, entrou em transe. Sua voz, quando finalmente soou, não era sua. Era um som etéreo e desconcertante que proferiu um enigma. Não desates a boca proeminente do odre de vinho, ó grande líder do povo, antes de teres alcançado o cume de Atenas. As palavras pairavam no ar, densas e impenetráveis. Egeu franziu a testa, tentando encontrar sentido naquela metáfora. Um odre de vinho? O cume de Atenas? Para ele, o oráculo havia falado em charadas, oferecendo-lhe uma pedra quando ele buscava pão. Desiludido e mais confuso do que nunca, o rei de Atenas iniciou sua longa viagem de volta, com o peso do fracasso somado à sua já antiga tristeza. No caminho de regresso, a rota o levou através do reino de Trezena. Ali reinava Piteu, o homem cuja sabedoria era tão lendária quanto sua amizade de longa data com Egeu. Buscando o consolo de um velho amigo, o rei ateniense pediu hospedagem em seu palácio. Naquela noite, sob um céu estrelado, os dois reis conversaram. Egeu, com a voz embargada pela frustração, confessou sua dor e repetiu a estranha profecia que recebera em Delfos. Enquanto Egeu via apenas mistério, o astuto Piteu viu clareza. Sua mente perspicaz desvendou o enigma instantaneamente. O odre de vinho era uma metáfora para o próprio Egeu. O desatar sua boca significava se deitar com uma mulher. A profecia era um aviso e uma promessa. O primeiro encontro íntimo que ele tivesse antes de retornar a Atenas resultaria na concepção de um grande herói. Uma oportunidade de ouro se apresentava, e Piteu não hesitou. Ele organizou um banquete suntuoso com música, dança e, acima de tudo, vinho da melhor safra. Piteu, com a desculpa de celebrar a presença de seu amigo, garantiu que a taça de Egeu jamais ficasse vazia. Conforme a noite avançava, o rei de Atenas, já vulnerável por sua dor, foi gradualmente dominado pela bebida.
Foi então que Piteu lhe apresentou sua filha, a princesa Etra, bela como a primeira luz de manhã e com a graça de uma deusa. Ela cativou o olhar turvo do rei. Intoxicado pelo álcool e inflamado pela luxúria ao contemplar tamanha beleza, Egeu esqueceu sua angústia e se entregou de corpo e alma à paixão daquele momento. Naquela mesma noite predestinada, enquanto Egeu dormia um sono pesado, Etra foi visitada em seus sonhos. Não era um espectro, mas a figura imponente e serena da deusa Atena, a padroeira da cidade de seu amante. A deusa falou à princesa com uma voz que era ao mesmo tempo um comando e um conforto, instruindo-a a ir até a praia e realizar um rito de oferenda aos deuses. Segundo a visão, este ato sagrado garantiria que a criança concebida naquela noite fosse abençoada com um destino grandioso. Obedecendo à ordem divina, Etra levantou-se e caminhou sob o luar até a costa. A areia estava fria sob seus pés, e o som das ondas quebrando na praia parecia uma canção antiga. Ela entrou nas águas salgadas, sentindo a imensidão do mar ao seu redor, e ali derramou sua libação. Para sua surpresa, as águas à sua frente começaram a se agitar, não com violência, mas com uma energia poderosa e controlada. Das profundezas emergiu uma figura majestosa, Poseidon, o senhor dos mares, seu tridente brilhando sob a luz da lua e seus olhos contendo a força de todos os oceanos. Etra recuou, admirada e aterrorizada diante de tamanha magnificência. O deus se aproximou. Sua presença irradiava poder primordial. Ele gentilmente pousou a mão sobre o ventre da princesa e sua voz ressoou como um trovão distante sobre o mar. A criança que cresce em ti alcançará glórias que rivalizarão com as dos maiores filhos de Zeus. Seu nome será cantado por gerações. Naquele momento, sob as estrelas, o deus se uniu à princesa. Assim, o destino foi selado. O filho que nasceria do ventre de Etra seria uma fusão do mortal e do divino, herdeiro do trono de Egeu e portador da força indomável de Poseidon. Na manhã seguinte, a luz do sol encontrou um Egeu sóbrio, mas com uma nova esperança. Etra revelou-lhe seu encontro com a divindade, omitindo prudentemente os detalhes de sua união com Poseidon, e falou da bênção divina sobre o filho que resultaria daquela noite. Egeu ficou animado. Contudo, sua alegria foi rapidamente temperada pelo medo. Em Atenas, seus sobrinhos, os Palantídas, cobiçavam seu trono e não hesitariam em eliminar qualquer herdeiro que surgisse. Movido pela prudência, Egeu conduziu Etra em um local isolado, onde jazia uma rocha de tamanho colossal. Se nossa união gerar um menino, você não deve revelar a ninguém a identidade de seu pai. Crie-o aqui em Trezena em segurança. Quando ele tiver idade e forças suficientes para mover esta pedra, e somente então, você deverá enviá-lo a mim em Atenas. Com um esforço tremendo, ele ergueu a pesada rocha e, na cavidade abaixo, depositou 2 objetos, suas sandálias reais e sua espada de bronze. Meses depois, nasceu um menino de beleza e vigor notáveis. Etra o nomeou de Teseu. Ele foi criado sob a tutela de seu sábio avô Piteu, que o instruiu nas artes da guerra, da filosofia e da governança, moldando não apenas seu corpo, mas também seu caráter para ser o de um verdadeiro herói. Um dia, quando Teseu ainda era um garoto, uma lenda viva visitou o palácio de Trezena, o grande Hércules. Ao saber da chegada de seu famoso primo, o pequeno Teseu e seus amigos correram para vislumbrar o herói. No grande salão, Hércules havia jogado sobre uma poltrona seu famoso manto, a pele do leão de Nemeia. Para as outras crianças, a visão daquela cabeça com as presas à mostra e os olhos de vidro era de uma fera real e aterrorizante, e elas fugiram gritando. Mas Teseu não sentiu medo. Em seus olhos, aquilo era uma ameaça ao seu lar. Com uma audácia que chocou a todos, ele arrancou a espada da bainha de um guarda palaciano e, com um grito de guerra infantil, avançou e atacou a fera. Hércules, ao presenciar a cena, soltou uma gargalhada que fez tremer as vigas do salão. Ele viu no garoto não a ingenuidade, mas uma centelha de fogo heróico que ele mesmo possuía.
Colocando uma mão pesada na cabeça do menino, ele declarou: "Com um coração como este, o neto de Piteu está destinado a ter seu nome gravado entre as estrelas." A partir daquele dia, a amizade e o respeito mútuo entre os futuros heróis foram plantados. Os anos passaram e Teseu se tornou um jovem de força e determinação inigualáveis. Ao completar 16 anos, sentiu que o momento pelo qual esperara toda a sua vida havia chegado. Ele foi até a grande rocha que marcara sua infância com um mistério silencioso. Diante de sua mãe, ele se posicionou, flexionou os músculos forjados por anos de treinamento e agarrou a pedra. Com um grunhido de esforço que ecoou pelo campo, ele ergueu a rocha, revelando a espada e as sandálias que jaziam escondidas intactas pelo tempo. Ele calçou as sandálias, que se ajustaram perfeitamente, e empunhou a espada, sentindo o equilíbrio da arma como uma extensão de seu próprio braço. Virando-se para sua mãe, com os olhos brilhando com um propósito, ele declarou: "Mãe, chegou a hora. Partirei para Atenas e para o meu destino." Seu avô Piteu, orgulhoso, mas preocupado, ofereceu-lhe um navio rápido e seguro para levá-lo pelo mar até o porto de Pireu. Mas Teseu recusou a oferta com firmeza. Seu olhar se voltou para a estrada sinuosa que levava ao norte, uma rota infestada de bandidos, monstros e perigos. Que honra haveria em chegar à casa de meu pai com uma carga preciosa de um navio, mas sem pó em minhas sandálias e sem sangue nas lâminas da minha espada? Não, avô. Eu forjarei minha reputação no caminho. Chegarei a Atenas não como um príncipe perdido, mas como um novo herói para aquelas terras. E assim, dispensando a segurança do mar, Teseu embanhou a espada de seu pai, despediu-se de sua família e tomou a perigosa estrada por terra, caminhando firmemente ao encontro de seu destino. O jovem Teseu havia se despedido de sua mãe e de seu avô e dado início à sua jornada até Atenas. Ele poderia ter escolhido o mar, um caminho rápido e seguro. Em vez disso, voltou-se para o interior, para a perigosa e infame rota terrestre que serpenteava pelo Istmo de Corinto, uma terra de ninguém, conhecida como domínio de monstros e bandidos. O sol castigava e o caminho à frente era uma promessa de solidão e violência. Mas em seu coração jovem, Teseu não conhecia o medo. Sua primeira provação não tardou a surgir, quando uma figura maciça bloqueou seu caminho, um homem de ombros largos e um olhar bestial. Era Perifetes, o portador da clava de metal, um bandido temido por esmagar os crânios dos viajantes com sua arma. Ele riu ao se deparar com Teseu. "Um garoto bonito longe de casa. Dê-me essa sua espada e talvez eu lhe conceda uma morte rápida." Teseu não respondeu com palavras. Quando o gigante atacou, desferindo um golpe que assobiou no ar e poderia ter pulverizado um touro, o jovem herói moveu-se com uma agilidade fluida. Ele não recuou perante a um adversário enorme, mas avançou, mergulhando sob o arco do ataque. A clava de Perifetes atingiu apenas o vento. Antes que o bandido pudesse se recuperar, Teseu desferiu um contra-ataque poderoso, um soco preciso e devastador no queixo do gigante. Houve-se um estalo da mandíbula quebrada e Perifetes uivou de dor, largando sua arma. Sem hesitar, Teseu agarrou a clava de bronze, sentindo seu peso e equilíbrio. Ele a ergueu e, com um único e justo golpe, aplicou ao vilão ao mesmo destino que ele havia imposto a tantos inocentes. Teseu carregaria a clava de bronze como um troféu e um símbolo de sua primeira vitória pela justiça. Continuando sua jornada, Teseu chegou a Eleusis, onde o outro desafio o aguardava. Ali reinava Cércion, um rei brutal que forçava todos os que passavam por suas terras a enfrentá-lo em uma luta corporal até a morte. Ele era um homem de força prodigiosa, cujos braços eram como troncos de carvalho, e se orgulhava de nunca ter sido derrotado. Ao ver Teseu, Cércion sorriu com desdém e o desafiou. O jovem herói não se intimidou. No círculo de terra batida, cercado pelos ossos decorados das vítimas anteriores de Cércion, os dois se enfrentaram. O rei lutador avançou,
confiando em sua força bruta para esmagar Teseu em um abraço de urso letal. Mas Teseu era diferente de todos os seus oponentes anteriores. Em vez de tentar igualar força com força, ele usou sua inteligência. Ele se esquivou, girou e usou o próprio ímpeto de Cércion contra ele. Eram técnicas de alavancagem e equilíbrio, movimentos que ninguém naquela região já havia visto. Teseu não estava apenas lutando, ele estava inventando uma arte. Cansado de ser frustrado, Cércio investiu com um urro de fúria, mas Teseu antecipou o movimento, agarrou seu oponente, ergueu-o do chão e o arremessou com uma força tremenda. O impacto quebrou o pescoço e o orgulho do tirano. Ao se levantar, Teseu havia aprendido que a técnica e a astúcia podiam superar a força bruta. Nascia ali a semente da luta que um dia seria chamada de luta greco-romana no futuro. Entre seus encontros com homens monstruosos, Teseu também enfrentou feras da natureza. Perto da aldeia de Cromion, ele ouviu relatos de um javali gigantesco, uma criatura tão feroz que era considerada a filha dos monstros Tifão e Equidna. A fera de Cromion devastava plantações e matava qualquer um que cruzasse seu caminho. Em vez de desviar, Teseu viu ali outra oportunidade de trazer a paz para a região. Ele caçou a criatura, seguindo seu rastro de destruição até seu covil. A batalha foi primal e sangrenta. O javali atacou com presas afiadas como adagas, mas a coragem e a precisão de Teseu com sua espada prevaleceram. E o obstinado rapaz pôs fim a mais um terror que assolava a região. O último e talvez o mais sinistro de seus desafios na estrada foi um homem chamado Procusto, o Esticador. Ele mantinha uma pousada à beira da estrada, oferecendo abrigo e hospitalidade aos viajantes exaustos. Sua recepção era calorosa, seu sorriso convidativo, mas por trás da fachada de gentileza escondia-se uma perversidade insana. Procusto possuía 2 camas em sua pousada, uma curta e outra longa. Quando o viajante alto aceitava sua hospitalidade, ele o amarrava à cama curta. Então, com uma espada, ele sadicamente cortava as pernas da vítima até que ela coubesse perfeitamente na cama. Se o hóspede fosse baixo, era amarrado à cama longa, e após esmagar seus joelhos e cotovelos com uma marreta, Procusto usava cordas e roldanas para esticar seus membros até que atingissem as extremidades da cama. Teseu, percebendo a malícia nos olhos do anfitrião, aceitou a oferta de descanso. Quando Procusto o conduziu ao quarto e se preparou para subjugá-lo, o herói agiu primeiro. Com uma velocidade avassaladora, Teseu dominou o bandido e ofereceu-lhe o conforto de sua própria cama. O vilão era um homem alto, e seus pés se estendiam muito além da borda. Teseu pegou a espada de Procusto e impôs ao monstro sua própria e terrível justiça, garantindo que ele se encaixasse perfeitamente em sua criação. Finalmente, coberto de poeira e do sangue de suas provações, Teseu avistou as muralhas de Atenas. Sua fama o precedera. Histórias de um jovem herói que limpara a estrada de seus piores terrores já haviam chegado à cidade. No entanto, sua chegada não surpreendeu o envelhecido rei Egeu. No palácio, uma nova e sinistra influência havia se enraizado: a feiticeira Medeia. Tendo fugido de Corinto, ela encontrou refúgio em Atenas e, com suas artes sombrias e sua astúcia, tornara-se conselheira e consorte do rei. Medeia, com sua visão profética, previu a chegada do herdeiro e soube que a presença dele significaria o fim de seu poder. Manipuladora, ela não revelou a Egeu a verdadeira identidade do estranho. Em vez disso, envenenou a mente do rei, que já era paranoico e temeroso de conspirações. Ela o advertiu sobre um jovem poderoso que vinha para matá-lo e usurpar seu trono. Receba-o com honras, meu rei. Ofereça-lhe um banquete e brinde a sua chegada com uma taça do melhor vinho. Será um brinde que resolverá todos os seus problemas. Egeu, temeroso por seu destino, concordou. Quando Teseu foi apresentado à corte, o rei viu apenas a força do jovem e a clava de bronze em suas mãos, um estranho perigoso exatamente como Medeia descrevera.
Durante o banquete com o coração pesado, Egeu ofereceu a Teseu uma taça de vinho, secretamente misturada com um veneno mortal preparado pela feiticeira. Teseu, honrado pelo gesto do rei, aceitou a taça. Para retribuir a hospitalidade, ele ergueu a taça para brindar a saúde do rei. Naquele instante, o rei reconheceu o punho ornamentado da sua antiga espada na cintura daquele jovem. O jovem à sua frente não era um assassino, era seu herdeiro. "Não!" gritou o rei, num misto de horror e alívio. No momento em que Teseu levava a taça aos seus lábios, a mão trêmula de Egeu bateu no cálice, derramando vinho envenenado sobre o mármore do chão. Ignorando o choque da corte, Egeu se lançou à frente e abraçou Teseu, chorando abertamente. Meu filho, você finalmente chegou. O reencontro foi um turbilhão de emoções. A fúria de Egeu então se voltou para Medeia, que foi banida daquele reino para sempre. Naquele dia, o rei Egeu subiu as escadarias do palácio e, diante de todo o povo de Atenas, apresentou o jovem herói. Com a voz ressoando de orgulho e alegria, ele o reconheceu oficialmente como Teseu, seu único filho, o príncipe da Ática e herdeiro legítimo do trono de Atenas. A longa jornada para reencontrar seu devido lugar no mundo havia terminado, mas uma nova jornada e ainda mais grandiosa estava prestes a começar. O retorno de Teseu a Atenas foi um evento de glória e emoção. A cidade o aclamava como seu verdadeiro herói e herdeiro. Contudo, a alegria de sua chegada foi rapidamente eclipsada por uma sombra antiga e humilhante, que se estendia desde o sul a partir da ilha de Creta. Mal Teseu havia começado a compreender os deveres de seu novo posto como príncipe da Ática, quando o navio ostentando o estandarte do Touro de Creta aportou em Pireu. Dele desembarcaram os emissários do rei Minos, homens de semblante arrogante e vozes frias, que não vinham para negociar, mas para cobrar um tributo de sangue. Teseu logo tomou conhecimento da ultrajante dívida que sua cidade pagava. Anos antes, numa guerra desastrosa, Atenas fora subjugada pela poderosa marinha cretense. O conflito foi motivado pela morte misteriosa de Androgeu, filho de Minos, durante os Jogos Panatenaicos em Atenas. Culpando o rei Egeu pela tragédia, Minos impôs um tratado de paz esmagador. Como cláusula principal a cada ano, Atenas deveria enviar a Creta 14 jovens, 7 rapazes e 7 donzelas para servirem como tributo. O destino deles era o mais cruel imaginável. Ao chegarem a Creta, não eram feitos escravos ou servos, eram conduzidos como gado para o infame labirinto de Knossos, uma estrutura colossal de corredores impossíveis, projetada pelo gênio Dédalo. Ali, no coração daquela escuridão arquitetônica, habitava o Minotauro, uma criatura de pesadelo com corpo de homem e cabeça de touro. Nascido da união de Pacífae com um touro sagrado, o monstro era a vergonha e a arma de Minos, e os jovens de Atenas eram um grande banquete anual da fera. Naquele ano, a chegada dos emissários mergulhou Atenas em seu luto ritual. Teseu viu as famílias se despedaçando, ouviu os lamentos das mães e sentiu a impotência raivosa do povo, que por tanto tempo fora forçado a assistir seus filhos serem levados como cordeiros para o sacrifício. Em seu coração, o fogo do heroísmo, forjado na estrada para Atenas, reacendeu-se com fúria. Ele não podia aceitar tal humilhação. Diante do povo, Teseu declarou sua intenção com uma voz que não admitia contestação. Eu serei um dos 14. O tempo da nossa humilhação acabou. Partirei com nossos jovens, entrarei no covil da besta e a exterminarei. Eu juro, por meu sangue e pela honra de Atenas, que retornarei com todos eles, sãos e salvos. O rei Egeu, cujo coração mal se recuperara da alegria de reencontrar o filho, sentiu um aperto no peito. Ele implorou, suplicou, tentou de todas as formas dissuadir Teseu daquela missão suicida. Ninguém jamais havia retornado do labirinto. Mas a determinação de Teseu era sólida como a rocha sob a qual encontrou a espada de seu pai. Vendo que não poderia demovê-lo, Egeu, com lágrimas nos olhos, lhe concedeu sua bênção. Então vá, meu filho, e que os deuses o protejam.
Por tradição, o navio do tributo parte com velas negras, em sinal do luto por aqueles que não voltarão. Mas eu lhe peço, por meu amor de pai, se você triunfar, se retornar em segurança, substitua as velas negras por velas brancas. Assim, quando seu navio surgir no horizonte, meu coração encontrará a paz antes mesmo de seus pés tocarem a terra. Com essa promessa solene, Teseu partiu. Egeu assistiu ao navio de velas escuras desaparecer no vasto azul do mar, que levava consigo o filho que ele tanto esperou, sem saber se algum dia o veria novamente. Após dias de uma viagem silenciosa e sombria, os jovens atenienses chegaram a Creta. Foram imediatamente conduzidos ao grandioso palácio de Knossos, uma estrutura vibrante e labiríntica, adornada com afrescos de golfinhos e grifos. Na imponente sala do trono, o rei Minos os aguardava. Era um homem de meia-idade, cuja face era a representação do poder, arrogância e de uma tristeza antiga e mal curada. Enquanto ele examinava os tributos com um olhar frio e calculista, os olhos de sua filha, a bela princesa Ariadne, pousaram sobre Teseu. Ela viu nele algo que nunca havia visto nos jovens aterrorizados dos anos anteriores. Não havia medo em seu olhar, apenas uma desafiadora determinação. Naquele instante, Eros, o deus do amor, disparou uma de suas flechas certeiras, e o coração da princesa foi irrevogavelmente capturado. Ariadne não podia suportar a ideia de que aquele homem magnífico fosse entregue à morte horrenda que o aguardava. Naquela noite, movida por uma paixão avassaladora, ela subornou os guardas e, escondida sob o manto da escuridão, foi até a cela onde Teseu aguardava o amanhecer. Eros fulminou meu coração no momento em que o vi, confessou ela, e na sua voz um sussurro urgente. Não permitirei que meu pai o sacrifique, entregando-o àquela criatura infame que habita o labirinto. De sob seu manto, ela lhe entregou 2 presentes. O primeiro era uma espada curta e letal, que brilhava mesmo na penumbra. Teseu sentiu o equilíbrio perfeito da arma, confiante de que com ela poderia enfrentar o monstro. O segundo era um objeto simples e inesperado, um novelo de fio de lã. A espada era para matar a besta, explicou Ariadne, seus olhos brilhando com inteligência. Mas matar o Minotauro é apenas metade do desafio. O labirinto foi projetado para que ninguém jamais encontrasse a saída. Este fio é sua salvação. Desenrole-o conforme avança. Ele será seu caminho de volta à luz. Em troca, ela pediu apenas uma coisa, que se ele vivesse, a levasse consigo, para longe de Creta e de seu pai tirano como sua futura esposa. No dia seguinte, os portões do labirinto foram abertos. Enquanto Teseu se preparava para entrar, Ariadne segurou a ponta do fio com as mãos trêmulas. Eles trocaram um último olhar, uma promessa silenciosa. Teseu adentrou a escuridão, seguido pelos outros 13 jovens atenienses. Conforme caminhava pelos corredores que se dobravam sobre si mesmos em ângulos impossíveis, um rastro de esperança, o fio de lã, ficava para trás. O interior era um pesadelo de silêncio opressor e escuridão, quebrado apenas por frestas de luz distantes. O ar era pesado, fédido com cheiro de sangue antigo e de algo bestial. Por vezes, o bufar gutural ecoava pelas paredes, um som que fazia o sangue gelar. O chão e as paredes estavam manchados com um testemunho sombrio dos sacrifícios anteriores. Mas Teseu, com a espada em punho, não sentia medo. Sentia apenas a certeza de que não seria o seu sangue a atingir de vermelho aquele chão. De repente, das sombras, o Minotauro surgiu. Era uma visão horrenda, a fusão grotesca de homem e besta, com a força de um touro e a inteligência perversa de um predador. Com um rugido que era meio humano, meio animal, ele atacou. A agilidade de Teseu permitiu que ele se esquivasse do ataque surpresa. A fera era incrivelmente forte. Cada golpe ou chifrada era capaz de esmigalhar a pedra. Mas Teseu era mais rápido, um dançarino da morte em meio à fúria do monstro. Após esquivar-se de golpe após golpe, Teseu viu sua abertura. Em um contra-ataque devastador, ele mergulhou sob a criatura e, com toda a sua força, cravou a espada no monstro. Um único golpe, certeiro e profundo.
O Minotauro soltou um urro de dor e surpresa. Seus olhos se arregalaram e ele caiu pesadamente no chão. O terror de Creta estava morto. O fio de Ariadne tornou-se a salvação. Com a mão firme, Teseu enrolava o novelo, guiando o pequeno grupo de sobreviventes para fora daquele monumento à morte. Os outros jovens, cujos rostos estavam marcados pelo terror de quem encarou a própria aniquilação, seguiam-no em silêncio atordoado, mal ousando acreditar que o ar que respiravam não era mais o hálito fétido da besta. Após seguir todo o rastro do novelo, na entrada do labirinto, como uma estátua de pura esperança, Ariadne o esperava. Nela segurava a ponta do fio como se contivesse a própria vida de Teseu em suas mãos. Seus olhos, cheios de lágrimas que agora eram de alívio e não de medo, encontraram os dele no exato instante em que ele saiu das sombras. Não foram necessárias palavras. A visão dele, coberto de poeira e do sangue escuro do monstro, mais vivo e triunfante, foi toda a resposta que ela precisava. Ele a tomou nos braços e o beijo que se seguiu foi apaixonado, seguido de juras de amor. Mas o tempo era um luxo que não possuíam, pois a fúria de Minos logo seria despertada. Juntos, de mãos dadas, eles guiaram os jovens atenienses em uma corrida frenética pelas ruas de Knossos, rumo ao porto onde o navio ateniense com sua tripulação ansiosa era um farol de liberdade que os aguardava para a fuga. A viagem de volta começou em êxtase. O amor entre Teseu e Ariadne florescia sob as estrelas, uma promessa de um novo começo. Mas os destinos dos mortais são fios nas mãos dos deuses. Em uma noite, enquanto aportavam na ilha de Naxos para descansar, Teseu recebeu uma visita em seus sonhos. O deus Dionísio, senhor do vinho e do êxtase, apareceu em toda sua glória divina e formidável. Ele reivindicou Ariadne para si, declarando que a princesa estava destinada a ser sua noiva imortal. Temendo os deuses, Teseu acordou com o coração em pedaços. Ele sabia que não podia desafiar a vontade de um deus. Com uma dor que superava a de qualquer ferida física, ele levou Ariadne até a praia e a deixou sob a sombra de uma árvore. De volta ao navio, ele ordenou que as velas fossem içadas. A pobre princesa ficou sozinha, vendo o navio de seu amado desaparecer no horizonte. Seu desespero, contudo, foi breve, pois Dionísio logo chegou para consolá-la. Mas Teseu estava desolado. A vitória sobre o Minotauro parecia vazia, e a glória uma piada cruel. Consumido pela tristeza de sua perda e pela obediência ao Deus, ele se esqueceu da promessa mais importante que fizera, a promessa a seu pai. O navio continuou sua rota para Atenas, ainda ostentando as trágicas velas negras. Enquanto isso, em Atenas, o rei Egeu passava todos os dias no ponto mais alto dos rochedos de Súnion, olhando para o horizonte. Finalmente, um navio familiar surgiu à distância. Seu coração disparou de esperança. Mas à medida que o navio se aproximava, a terrível verdade se revelou. As velas eram negras. Para o velho rei, aquilo só podia significar uma coisa: seu filho, sua única alegria, estava morto. Uma dor insuportável tomou conta de seu ser. Um aperto tão profundo que lhe roubou todo o ar e toda a vontade de viver. Sem um grito, ele se lançou do alto do penhasco para as águas turbulentas abaixo. O mar que serviu de túmulo para o rei passaria para sempre a ser chamado de Mar Egeu. O que deveria ter sido o retorno triunfante de Teseu transformou-se em um evento melancólico. Ele chegou ao porto para ser aclamado como um herói matador de monstros, apenas para ser informado de que sua negligência havia matado seu próprio pai. A alegria do povo se misturou ao luto pelo rei. Teseu, o salvador da Ática, era agora também o seu governante. Seu longo reinado começava, assim, não como uma coroa de louros, mas com um véu de luto, um lembrete de que os maiores feitos dos heróis são muitas vezes inseparáveis das mais profundas tragédias.